Pessoal, muito boa tarde a todos. Muitos são conhecidos aqui, aos que não me conhecem, eu sou João Manuel, estou diretor-presidente da SP Regula. Eu não vou fazer uma fala longa aqui, até porque nós temos um ato solene às 19 horas. Eu queria apenas agradecer a presença de todos aqui, principalmente aos inscritos que se dedicam aqui a discutir esse trabalho tão importante à nossa municipalidade. Agradecer aos nossos palestrantes aqui, desejando uma tarde profícua aqui dos trabalhos do primeiro seminário de resíduos sólidos desenvolvido pela SP Regula, e chamar aqui o Maurício Cruz, que é o nosso superintendente de contratos, para conduzir esse primeiro painel aqui da tarde. Muito obrigado a todos e nos vemos às 19 horas. Obrigado. Bom, boa tarde. Novamente renovando o que foi dito pelo João, pelo nosso diretor-presidente. A gente está muito contente de receber vocês aqui, as pessoas que estarão nos assistindo também na internet, nos canais de YouTube da Prefeitura, todo o evento. A gente dá as boas-vindas. E eu já vou abrir a primeira mesa, que é uma mesa que se propõe a trazer o tema de discussão de fundo de toda essa programação que nós preparamos de hoje para amanhã, que é a relação de gestão de resíduos sólidos, da coleta de resíduos sólidos no município de São Paulo, mas o município de São Paulo é referência para o Brasil todo, sempre, né? Então, normalmente, o que acaba acontecendo em São Paulo, de alguma maneira, reflete-se para o Brasil, e normalmente de forma virtuosa. Então, o que a gente se propôs para abrir esse evento, o que nós propusemos foi justamente discutir como é que se faz a gestão da coleta de resíduos sólidos em São Paulo e, por consequência, os impactos que isso tem tido e terá em todo o país, e não só no país, né? A gente é referência no mundo todo, principalmente nesse tema. Então, nós convidamos, a gente dividiu esse primeiro evento, essa primeira mesa, em 3 fases. A primeira que eu vou apresentar, falando mais do passado, de como tem evoluído ao longo do tempo as parcerias público-privadas encarregadas de fazer a gestão e a execução de coleta de resíduos aqui na capital. E na segunda e na terceira parte, a gente terá os professores da FIP comentando sobre possíveis modelos de trabalho de PPPs, concessões, e um modelo que está se estudando e que, seja por uma continuidade dos contratos atuais, seja por uma nova licitação no ano que vem, do modelo que a gente pretende implantar, para São Paulo nos próximos anos. Então, eu estou aqui, presentes aqui conosco, professor Pedro Kassab, que ele é engenheiro formado pela Politécnica, um especialista em mobilidade e gestão de resíduos, professor de cursos de pós-graduação em várias escolas, com trabalhos em várias cidades, vários municípios brasileiros, tratando das questões de mobilidade e de coleta de resíduos. Também tem um mestre e doutor pela USP em Economia, o Bruno Palaliol, que tem nos ajudado muito nesse momento de análise de cenários, de alternativas para o futuro da gestão de resíduos aqui em São Paulo. E entrará pela internet o Felipe Sander, que é um super especialista em contratos de concessão e parcerias público-privadas na área pública de maneira geral, né? E que também nos tem auxiliado bastante nos estudos que a gente tem feito aqui na SP Regula. O condicionado pega um pouco forte. Então, dentro dessa programação que nós combinamos entre nós aqui, a primeira palestra, a primeira informação é minha, a primeira apresentação é minha. A gente só precisa achar aqui
Então, a ideia é que a gente avalie, né, apresente para quem não conhece e avalie para quem conhece a história das concessões que acontecem aqui em São Paulo em relação à coleta de resíduos sólidos. Então, a gente vai fazer uma breve viagem desde o início até hoje, salientando aspectos de marco legal, aspectos jurídicos, aspectos de técnicas de gestão e um pouco da execução, uma avaliação da execução dos dois contratos, nesses 19 anos que os contratos estão em operação, estão em execução. Não quero começar a falar, senão eu vou adiantando o que está ali nos slides e daí fica repetitivo depois, né? Bom, enquanto acerta... Opa, apareceu, né? Mas então lembrar que a gente tem esse primeiro painel que trata da gestão público-privada, né, de resíduos. Vamos falar sobre os modelos de concessão e parcerias. Em seguida, às 16 horas, com participação do Tribunal de Contas do município, a gente falará sobre o futuro do tratamento de resíduos, limitações técnicas, normativas. Às 19 horas, a gente terá a abertura solene do evento, com a participação do excelentíssimo prefeito, senhor Ricardo Nunes. Amanhã, às 9 horas, trataremos de resíduos e mudanças climáticas.
da questão da descarbonização, da economia circular. Às 10 horas, tecnologias de tratamento de resíduos em grandes centros urbanos. E à tarde, encerrando esse primeiro seminário, a gente vai falar sobre circularidade, as alternativas que existem hoje em dia para tratar a questão da economia circular, da circularidade na gestão de resíduos. Bem, São Paulo, como eu comentei agora há pouco, ela, pelas características da cidade, né, ela tem uma tendência a estar na frente, ser pioneira em soluções de gestão pública para o Brasil e para o mundo. E, em 2003, acompanhando uma normatização que havia das relações público-privadas, novas modalidades de relação entre governo e ação privada, em 2003 foi publicada uma lei municipal que regulamentava a organização do sistema de limpeza urbana do município, criava a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, ANLURB, autorizava a delegação e execução de serviços, instituía a taxa de resíduos sólidos e criava o Fundo Municipal de Limpeza Urbana. Essa lei de 2002, ela foi sendo colocada em prática nos anos seguintes. Eu não vou ler toda essa tela. E em 2004 2003 a gente teve a licitação que adotou o atual modelo. Em 2004 esse modelo começou a ser executado e ao longo do tempo o arcabouço que sustenta toda essa relação, seja por leis federais, leis municipais, leis estaduais, ele foi se estabelecendo, marcando principalmente duas coisas: a evolução da tecnologia disponível, não só técnica, né, mas de gestão, disponível para o tratamento de resíduos sólidos, e a consequente mudança de percepção da sociedade e dos legisladores em relação a como esse processo deveria acontecer. E a gente tem toda essa evolução que começa, aqui no nosso caso, né, com a publicação da Lei 13.478, tratando disso, e vem até a publicação da versão que a gente tem hoje atual no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares. Ao longo desse tempo, a gente... Bom, antes disso, lembrando que em setembro de 2021 foi publicada a lei que criava a SP Regula e, de fato, em 22 de abril de 22, a SP Regula começou a funcionar, acompanhando, né, esse cenário de evolução. Em relação aos contratos de concessão específicos em relação à coleta de resíduos sólidos, a gente teve a licitação acontecendo em 2003, a efetiva assinatura dos contratos e o início das operações em outubro de 2004, e acompanhando toda essa mudança de cenário, essa licitação e esses contratos com prazo de 20 anos de vigência, o contrato acabando agora, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, né, em outubro de 24. A gestão efetiva da SP Regula começa dia 1º de janeiro de 22, quando efetivamente nós assumimos a gestão do contrato de resíduos. O objeto desses contratos se refere a coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Normalmente as pessoas que não conhecem esse serviço, né, como ele é executado na íntegra, enxergam só essa primeira parte, que é a visível, que é a palpável, a que passa na frente da casa das pessoas, da empresa que elas trabalham, que é o caminhão de coleta. Esse caminhão de coleta, ao contrário do que a maioria pensa, ele não vai até o aterro sanitário. Ele vai até um ponto intermediário de transferência do conteúdo que esse caminhão carrega de coleta
para o que a gente chama de estação de transbordo, que é onde daí o lixo coletado pelos caminhões nas residências, nas empresas, etc., ele é transferido para grandes carretas que efetivamente transportam o lixo da cidade para a disposição final para os aterros sanitários. Além disso, o contrato contempla também o tratamento de resíduos. Tem vários tipos, a gente vai comentar, mas o principal um dos principais são os resíduos de saúde, né? Os resíduos gerados por hospitais, clínicas, centros de tratamento de saúde, que precisam ser tratados, deixados inertes, porque eles têm um poder de contaminação da natureza muito grande, muito forte. Então, o objeto dos contratos prevê também então, tratamento desses resíduos especiais. No nosso caso aqui, não vou me deter muito nisso, a gente tem resíduos domiciliares residenciais, não residenciais, os resíduos inertes, tudo isso de acordo com as classificações da BNT, os resíduos de serviço de saúde e essas coisas que, infelizmente, a gente tem encontrado bastante pela cidade, colchões, coisas que vão sendo descartadas e que os nossos contratos prevêem a coleta e destinação deles. Bom, a licitação realizada em 2003 e efetivamente contratada, né, em 2004, iniciada em 2003, finalizada em 2004 com a contratação, da Loga e da EcoUrbis, que são responsáveis pelos 2 agrupamentos que a cidade foi dividida. Então, a gente tem o agrupamento Noroeste, que envolve 13 subprefeituras, a cargo da Loga, e o agrupamento Sudeste, 19 subprefeituras, com a EcoUrbis. Dados de hoje, atuais, registram que no agrupamento Noroeste a gente coleta 8.500 toneladas dia de resíduos e no agrupamento Sudeste praticamente a mesma coisa, totalizando 17 mil toneladas dias. São 17 milhões de quilos dia de resíduos sólidos. Né? Falar assim, 17 mil toneladas, a gente não consegue avaliar exatamente o tamanho disso. Aí a gente conseguiu esses dados. Para dar uma ideia do que isso significam 17 mil veículos. Se a gente agrupasse 17 mil toneladas, é mais ou menos equivalente a 17 mil veículos populares, ou a água de 17 piscinas olímpicas. Todo dia é o volume de volume de resíduos gerados e coletados pela EcoUrbis e pela Loga. 54% disso é de resíduos domiciliares. Bom, ao longo desses 19 anos de contrato, a gente teve uma evolução em relação ao domiciliar, caracterizada pela estabilidade. Mais ou menos o que se coletava no início do contrato é o que se coleta hoje em dia. Esses dados, eles são todos coletados num sistema de informações que eu já vou passar para vocês. A coleta seletiva, que é a coleta de recicláveis, ela começou com 10 mil em 2004, teve alguma evolução e hoje está em torno de 70 mil. Comparativamente ao volume de resíduos, o volume total de resíduos gerados, é uma quantidade pequena. Todos nós, SP Regula, concessionárias, temos a consciência disso, que seria desejável que esses volumes fossem maiores. Aqui cabe algumas observações. Isso é a quantidade gerada não é a quantidade gerada, perdão, é a quantidade registrada no sistema de apropriação de dados operacionais do serviço. Na prática, nós sabemos que a coleta seletiva ela atinge um volume bem maior de resíduos
mas os dados são viciados por algumas razões. Uma delas é que, dada a qualidade, e eu vou falar nesse caso, porque realmente vale a pena ressaltar, dada a qualidade operacional do sistema de coleta, as pessoas, os catadores de rua, eles conhecem exatamente os roteiros e os horários dos caminhões. Então, as famílias que são conscientes da necessidade de separar o lixo, de separar os recicláveis do orgânico, e fazem essa ação virtuosa, elas sabem, o caminhão passa aqui na minha rua às 5 da tarde. Então, o que acontece? Um pouco antes, as pessoas vão lá e depositam o material que eles separaram. Só que elas sabem que o caminhão passa às 5 e os catadores também. E os catadores ficam esperando o horário de um pouquinho antes do caminhão passar para ir lá e fazer a coleta. Ou seja, é desviado grande parte do resíduo que seria tratado de forma seletiva e coletado pelos caminhões específicos, especializados nessa coleta, ele acaba, dada a regularidade, a qualidade do serviço, ele acaba alimentando esse outro segmento da economia, que é dos catadores, né? Então, em parte, o volume da coleta seletiva é baixo, comparativamente ao volume total, porque é uma coleta prévia, que não faz parte do nosso contrato, é uma coleta informal, que todos nós já vimos aí na rua. A outra razão é que há pouca aderência, pouco engajamento da sociedade em relação a isso ainda. E esse é um outro aspecto que a SP regula, as concessionárias, o poder público, de maneira geral, tem procurado melhorar, fazer com que ele evolua, mas que ainda a gente não alcançou os resultados que a gente pretende, e a gente, seja via uma nova licitação, seja via prorrogação desses contratos, a gente pretende incrementar muito isso no próximo período de contratação de novos prestadores de serviço. A gente tem ainda de serviço de saúde, que começou com 20 mil e hoje atinge 50 mil. A gente teve um salto nos últimos 2, 3 anos, muito por conta da epidemia da Covid. Todas essas informações que a gente está apresentando para vocês, elas constam de 2 sistemas de acompanhamento operacional que nos informam em tempo real, na maior parte dos dados, o que está acontecendo do ponto de vista de volume gerado, peso gerado nos processos de coleta, e também a identificação da parte operacional dos caminhões de coleta. Então, é possível o pessoal da gerência de saneamento aqui da SP Regula, em tempo real, saber onde está cada caminhão e se ele está cumprindo o roteiro que faz parte do contrato. Então, nós conseguimos fazer uma gestão bastante apurada da parte operacional, seja em relação a volumes, seja em relação a trajetos contratados, se estão sendo cumpridos ou não. Esses 2 sistemas de informação, eles foram desenvolvidos em parceria entre o município e o poder concedente e as concessionárias. Existem quadros de acompanhamento, dashboards, todos disponíveis para o pessoal da gerência de saneamento e para a nossa diretoria irem acompanhando, de novo, em tempo real, toda a execução do serviço. Esses dados gerados pelo sistema de acompanhamento, eles alimentam uma série de índices que medem a qualidade global do serviço, que compõe, uma série de índices que compõem o índice de qualidade global do serviço, e que nos permite, do ponto de vista operacional, fazer a avaliação do serviço. A gente tem... esses índices são inúmeros, são mais de 20 índices que medem cada... Para vocês terem uma ideia, tem índice que mede a limpeza, que deveria ser feita diariamente, das áreas de transbordo do lixo, tem índice que mede limpeza de caminhão, etc. Mas são mais de 20 índices no total. Então, a gente tem as 2 concessionárias segundo esses índices,
de dados operacionais apropriados pelos sistemas de acompanhamento, de gerenciamento do serviço, gerando uma avaliação bastante positiva das concessionárias. Ou seja, o que o contrato propõe medir e o que é executado gera uma avaliação bastante positiva do ponto de vista de gestão do serviço. Então, aí vocês veem que o índice varia entre 90 e 100, o que, de acordo com a tabela de enquadramento, é um serviço de bom para ótimo. A Loga, que é responsável pelo grupamento Noroeste, também tem praticamente o mesmo desempenho. E, nos últimos anos, tanto uma quanto outra tem navegado aí acima do 95%, que caracteriza eficiência ótima no serviço. Além disso, além dessa medição da qualidade operacional do serviço, segundo os índices estabelecidos no contrato, a gente tem também uma pesquisa de satisfação com os usuários, que é promovida em parceria entre o município e as concessionárias, e que gera notas de avaliação agora do munícipe, do cidadão, em relação ao serviço, também bastante satisfatórias. A gente tem todo um estudo em relação a isso, claro, não ia mostrar aqui, não era objeto da nossa conversa, mas a gente tem notas bastante favoráveis do cidadão, do município, em relação à qualidade do serviço. Claro que o que o cidadão vê é o caminhão passando na frente da casa dele, né? Ele não vê a disposição, não vê o transbordo, mas do que o cidadão percebe, ele percebe como de boa qualidade. Em relação a toda essa da relação entre poder concedente, concessionárias e o cidadão, a gente tem previsto em contrato uma verba de 0,5% da tarifa, seja mensal, seja anual, para ações de comunicação e educação ambiental. Isso tem gerado vários programas, citar alguns. O mais conhecido é o Recicla Sampa. Quem tiver curiosidade, visitar esse site. Ações em escolas, visitas aos equipamentos, que fazem com que haja um engajamento maior dessas pessoas com os processos de reciclagem de resíduos, intervenção no ambiente escolar, as crianças levando para casa novos conceitos na relação, vamos dizer, com o lixo, né? E isso realmente, segundo a gente tem apurado, traz incrementos de qualidade na relação entre o munícipe e o cidadão com o processo de coleta de resíduos. Poderia ser melhor? Poderia, e nós pretendemos que no próximo período, independente de qual solução seja dada, essa ação de educação ela seja mais efetiva e traga benefícios não só para cada um dos cidadãos, dos munícipes envolvidos nisso, mas para a qualidade do serviço como um todo aqui no município. Isso é um dos focos quando a gente olha para frente, né, na gestão de coleta de resíduos. Bom, falando mais um pouquinho dos contratos, dentro dessa história, desses 19 anos de concessão e execução do serviço, a gente tem previsto nos contratos marcos contratuais, ou seja, aquilo que tem que ser feito. O contrato prevê que as concessionárias estabelece que as concessionárias realizem ao longo dos 20 anos do contrato, né? Então, aqui do ponto de vista da empresa responsável pelo grupamento Sudeste, a EcoUrbis, a gente tem um desempenho, na grande maioria dos casos, em que a obrigação é atendida, e atendida com acréscimos ao previsto, né? Então, em relação às coletas diferenciada, mecanizada, ação em comunidades carentes, coleta seletiva de maneira geral, resíduos de saúde, os resultados atingidos têm sido maiores que os esperados, ou que os estabelecidos. E quando aparece uma corzinha vermelha aqui, a gente tem estudos que justificam de por que essa meta não foi atingida. Aí há várias razões, eu não sei decor, mas eu trouxe até uma cola, se alguém quiser saber depois por que
esses volumes não foram atendidos. Essas metas não foram atendidas. Em relação a grandes estruturas, né, aqui a questão de equipamentos. Grandes estruturas também, né, as metas concluídas, atingidas, aqui são obras que foram entregues, e, de novo, né, quando não foi entregue, existem justificativas para isso não ter acontecido, que podem ser legais, podem ser ações jurídicas, de entorno, por exemplo, da obra, que paralisaram temporariamente ou definitiva a execução e entrega dessas estruturas. E quando o caso não existe uma justificativa, isso entra nos processos de análise de desequilíbrio dos contratos, e há um eventual reequilíbrio, se for a favor da concessionária, o município paga, se for a favor da cidade, do município, a concessionária faz um ressarcimento da prefeitura, agora da SP Regula, em relação a esse default, né, esse não atendimento. Também foram previstos para a ECURBS desativação, tratamento, né, de aterros desativados, São João, Santo Amaro, Sapopemba e São Mateus, e isso está acontecendo, ou já aconteceu de acordo com o previsto. Na Loga, mesma situação, praticamente tudo superando as metas. E, de novo, né, quando não há uma entrega de acordo com o previsto, há uma justificativa que pode ser legal, que pode ser operacional, que pode ser ambiental, para que isso não aconteça. E, se não houver realmente nenhuma justificativa para a paralisação e não entrega da obra, isso será tratado nesse último reequilíbrio contratual. Aterros desativados, também todas as atividades conforme previsto. A gente mostra esses quadros porque existe uma percepção na cidade de que o contrato não foi bem executado. De novo, né, nós, SP Regula, assumimos o contrato há 1 ano e 4 meses, 16 meses. Antes ele esteve a cargo da Anlurb, depois da Limpurb, voltou para a Anlurb, e finalmente veio para a SP Regula. Ao longo desses 19 anos, conforme a gente constata nos quadros que a gente apresentou nas 2 telas, a grandíssima maioria dos marcos foi cumprida, foi entregue de acordo com o previsto no contrato, e os casos em que não houve esse cumprimento, há justificativas. Por exemplo, aqui, coletores em comunidades carentes, né? Foram previstos 282, foram entregues 181. Mas esses 100 que faltam aqui foram substituídos por carros elétricos, que têm 4 vezes mais produtividade do que o que estava previsto no contrato. Então, nem sempre o não atingimento dessa meta implica em baixa de qualidade do serviço. Nesse caso das comunidades carentes, melhorou a qualidade do serviço com o não atendimento. Claro que isso não é feito combinado tomando um cafezinho. Tudo isso é registrado, há uma troca de apresentação de propostas, de projetos, discussão desses projetos, adoção ou não desses projetos, tudo isso documentado, né? Mas a gente mostrou essas 2 telas para um pouco desconstruir essa narrativa de que os contratos não têm sido executados com qualidade, e eles têm sido executados com qualidade porque a Anlurb, a Limpurb e a Anlurb, de um lado, as concessionárias do outro, se empenharam para que isso acontecesse. Bom, a gente tem uma outra narrativa, que é que o contrato é caro. E quando a gente vai estudar, a gente tem várias maneiras de olhar isso, né? Uma delas é a evolução da tarifa propriamente dita. Aqui tem uma outra questão que a gente tem que ver, é que, como eu comentei agora há pouco, os desequilíbrios eventualmente constatados, eles foram sendo tratados. O contrato previa 3 revisões intermediárias a cada 5 anos e uma final para tratar dos desequilíbrios do contrato, independente para que lado fosse, a favor do poder concedente, a favor das concessionárias. Esse calendário ele não foi cumprido por várias razões. Ele foi antecipado
em 2 anos, no primeiro, que seria o primeiro reajuste ordinário, a primeira revisão ordinária, por conta que aqui, logo depois que foi assinado o contrato, houve uma mudança na gestão do município, trocou o prefeito, e o novo prefeito, ele reverteu uma condição básica da execução dos contratos, que era, ele extinguiu a taxa de lixo. E isso causou um desequilíbrio imediato no contrato. Não vou julgar o mérito se o prefeito tinha razão ou não cabe aqui, mas o fato é que o contrato ficou desequilibrado já imediatamente, porque mudaram as características básicas da execução. E, por conta disso, o primeiro reequilíbrio foi adiantado em 2 anos e foi registrado como um termo de conduta ambiental, de ajuste ambiental. Por conta disso, dali 5 anos, aconteceu, em vez de 2014, em 2012, o segundo reequilíbrio, também um TCA. O terceiro, daí já dentro do prazo previsto, seria em 2019, ele foi iniciado e, por uma série de circunstâncias, a Anlurb decidiu paralisá-lo. A FIP foi contratada, fez todo o estudo, entregou um estudo da situação dos contratos, mas a Anlurb, por razões que eu desconheço mesmo, decidiu interromper o processo e, então, o terceiro reequilíbrio, terceira revisão que foi feita, e o reequilíbrio de contrato decorrente, que deveria ter acontecido imediatamente, aqui 19, 20, ele foi postergado e ele está pendente ainda hoje. Isso é uma questão bastante importante que a FIP vai tratar daqui a pouco conosco. Vai explicar como é que a gente resolve essa pendência. Aí teve, né, a variação das tarifas por conta dos TCAs. A FIP participou de todos esses processos, e o 19 está em aberto. E a gente precisa tratar disso. A gente teve já terminando, a gente teve uma evolução das tarifas, a gente vai fazer um estudo comparativo com a inflação. O índice de reajuste da tarifa, ele é composto de 6 subíndices. Então, aquele percentual que se aplica todo ano em outubro para reajustar a tarifa em relação à inflação passada para o período seguinte, composta de 6 índices. Um deles é o Índice Geral de Preços, gerado pela Fundação Getúlio Vargas, e os outros todos são calculados pela Secretaria Municipal de Fazenda, de acordo com o estabelecido no contrato e no marco regulatório da concessão. O índice de coleta de lixo é o que tem maior peso, índice de coleta hospitalar, execução de aterros, manutenção de usinas de compostagem, manutenção de estações de transbordo e o índice geral de preços que é adotado. Cada um desses índices está representado aqui ao longo da linha do tempo, né? Eles estão aqui, e a gente vai ver como as tarifas se comportaram em relação a esses índices. Então, a gente tem, em verde, a Ecourbis, em azul, a tarifa paga a Loga. Vocês veem que ela acompanha os índices calculados pela Secretaria da Fazenda, que obedece ao que foi estabelecido em contrato, e acompanha todo o marco legal. A gente vê que as tarifas acompanham a evolução dos índices ao longo do tempo, e, inclusive, em algum momento, ela até está abaixo daquilo que os índices determinam. E a gente tem aqui também, para a gente ter uma ideia do que é em relação ao que a gente chama de inflação ampla, né, que os índices de reposição, em relação ao índice que é adotado no contrato e pela Secretaria da Fazenda, ele está abaixo. O IGPI dá 2,77 em 19 anos, e as concessionárias tiveram reajuste abaixo disso. Em relação ao IPCA, que é o índice que mede a inflação doméstica, né, que é do dia a dia das pessoas de irem no supermercado, fazer compras, aí ele está acima. E o que justifica essa diferença? É que o IPCA não pega insumos que são fundamentais para a execução do serviço. Variação do óleo diesel, variação de pneu de caminhão, essas coisas assim, né? Peças de manutenção. O IPCA não pega. O IGPDI pega, e a gente vê que os índices, na prática, se comportaram mais ou menos entre os dois índices
adotados aqui, só para a gente ter uma perspectiva de como isso acontece. Aquela fase, só para título de explicação, por que aqui andou baixo, é porque é o resultado do TCA de 2007, que rebaixou a tarifa, depois ela foi reequilibrada no TCA de 2012. Oi? Ah, ok, já estou terminando, já estou no finzinho. Bom, a gente vai ter, o contrato prevê uma vigência de 20 anos, e na sua cláusula 5 do contrato, ele prevê uma possibilidade de prorrogação por até igual período. Então, esse momento que a gente passa a discutir agora. Então, como o contrato prevê que isso aconteça, nós, SP Regula, tivemos que cumprir o contrato e começamos a tratar dessa possível prorrogação, que a FIP vai explicar melhor esse processo para vocês. Para a gente discutir, e isso é muito importante, isso amarra muito a nossa conversa agora com o objetivo mais amplo do seminário, para tratar dessa continuação do serviço a partir de outubro de 2014, com o encerramento dos atuais contratos, nós, SP Regula, fizemos uma série de estudos e levando de consideração uma série de diretrizes que estabelecem as normas básicas e principais de funcionamento do setor, entre eles o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, de Gestão de Resíduos Sólidos, que fala em redução, e fala em não geração de resíduos, em redução dos resíduos gerados, reutilização, economia circular, reciclagem, economia circular, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada. Que é o que a gente escuta muito aí, não pode mais ter aterro sanitário, não pode ter lixão, né? O Plano Nacional prevê isso, e nós levamos em consideração isso quando estabelecemos as condições ou para uma nova licitação ou para a prorrogação dos atuais contratos. A gente tem também o Plano Clima, que é um plano climático para São Paulo, não vou me deter, que basicamente trata da redução da quantidade de carbono gerado aqui no município. As metas do plano de metas proposto para a segunda gestão do prefeito Bruno Covas, que foram reafirmadas pelo prefeito Ricardo Nunes. Então, a gente levou em consideração o plano de metas, o programa de metas, principalmente a meta 69, que trata da questão ambiental dos resíduos. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que prevê metas principalmente para a redução do volume de resíduos encaminhado aos aterros sanitários, aos lixões. Então, o Planares prevê metas muito realistas, muito exigentes em relação a isso. O professor Pedro vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. E a gente acompanha isso, ou seja, independente se haja uma nova licitação, ou sejam prorrogados os contratos atuais, ao final do que seria o período da nova contratação ou da continuidade dos atuais contratos, São Paulo estará depositando apenas 1/3 do volume que ele hoje deposita em aterros sanitários. O Planares prevê que 63%, ou seja, 2/3, sejam tratados e não vão para o aterro. E nós, SP Regulas, criamos condicionantes que estabelecem que qualquer contrato que seja assinado com o município de São Paulo para a coleta de resíduos sólidos tem que cumprir todas essas metas que a gente falou aqui agora. E, finalizando, a última tela, né? Como é que a gente tem tratado? Isso é uma curiosidade que as pessoas têm, porque como prevê a cláusula 5ª do contrato, tanto com a EcoUrbis quanto com a Loga, a gente teve que instaurar um processo de avaliação da vantajosidade de uma eventual prorrogação dos contratos atuais. Isso fez com que nós criássemos um processo que está acontecendo, está em fase de finalização. Matéria da Globo hoje falou sobre isso, inclusive, que era para ter sido agora na virada de março para abril, a conclusão desse processo. Dada a complexidade dessa análise, o professor Pedro, o Bruno e o Felipe vão explicar para a gente acabou atrasando um pouquinho, 2 meses no máximo, aí,
a conclusão desse trabalho, porque a gente queria bem feito. O nosso presidente, o João Manuel, falou isso na Globo, na entrevista dele na Globo. É melhor atrasar um pouquinho e fazer bem feito do que entregar de afogadilho e entregar qualquer resultado, né? Essa foi a nossa opção. Então, o que a gente fez? É uma conta de trás para frente. Os contratos prevêem que 30 meses... Opa! 30 meses... Só uma coisinha lá. 30 meses antes do fim dos contratos, ou seja, abril do ano passado, haja uma manifestação de interesse das concessionárias. Ou seja, as concessionárias teriam, o contrato previa, que manifestar o interesse delas em continuar prestando serviço para o município. O contrato ainda previa que 30 dias antes, a SP Regula, o poder concedente, atualmente a SP Regula, fizesse uma publicação de condicionantes para que isso aconteça. Esses condicionantes foram todos baseados naquele marco legal, regulatório, que eu mostrei nas telas anteriores. Plano Clima, Plano Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, Planares, ou seja, um grupo aqui da SP Regula, capitaneado pelo Mauro Haddad, né, nosso gerente de saneamento, mas com participação da diretoria, da Contratos, construímos quais seriam os condicionamentos, quais seriam as condicionantes para a apresentação das propostas das concessionárias para a continuidade do serviço, né? Então, a gente seguiu esse calendário. No dia 8 de abril do ano passado, as concessionárias entregaram suas propostas. Houve uma análise interna, GSA, contrato, diretoria, das propostas. Estavam de acordo com os condicionantes? Estávamos. Contratamos a FIP para avaliar, de fato, se há, analisando as propostas das concessionárias, se há vantajosidade na continuidade do serviço via os contratos atuais. A gente está, o momento atual é esse, né? A FIP já concluiu os estudos técnicos e econômicos, está pronto, a gente está avaliando o resultado final, e a FIP deve agora, a diretoria da SP Regular, aprovando o relatório final da FIP, a gente inicia a fase contratual, né? De renovação contratual, que é muito importante. E sobre isso o professor Pedro vai falar, um pouco o Bruno, um pouco o Felipe vão falar sobre, quando eles falarem do novo mundo de contratos e concessões, obviamente, dado o nosso seminário, aqui o tema que criou esse nosso seminário, eles vão usar como exemplos esses contratos que a gente está avaliando, né, esses termos de referência para frente que a gente está avaliando, seja para uma futura licitação, seja para uma eventual prorrogação dos contratos, né? Então, essa avaliação técnica, econômico-financeira, eu concluo a minha parte aqui e passo para o professor Pedro, a explicação de como foi feita a avaliação, que eu costumo chamar de engenharia, né, da parte de engenharia do processo, e que aqui está explicada como avaliação técnica das propostas. Professor? Posso começar? Então, o Bruno, nosso parceiro da FIP, continua a partir daqui. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que gostaria de esclarecer, a gente bate o papo no final, aqui no fórum, né, e se não for esclarecimento, a gente fica à disposição na SP Regula para qualquer momento receber as pessoas e dar mais esclarecimentos sobre o que a gente apresenta. Então, tá bem. Boa tarde a todos. Eu sou o Bruno, sou pesquisador da FIP aí, também, junto com o Pedro e com o Felipe. A gente vem conduzindo aí, como o Maurício falou, a execução desses trabalhos. Acho que aqui, num primeiro momento, a gente vai tratar mais dos aspectos técnicos, então das soluções técnicas pensadas para o projeto, e aí a seguir, né, o Felipe vai vir com uma fala em relação especificamente à análise de vantajosidade, que dada a complexidade do processo, né, ela tem ali toda uma lógica própria.
Eu vou procurar passar rapidamente pela apresentação, até porque a parte do Felipe acho que ela é um pouco mais complexa. Mas dá uma ideia geral para vocês das soluções que estão sendo implementadas, sem entrar em muitos detalhes, né? Mas desde já peço aí auxílio do Pedro e o Felipe, né, se achar conveniente também, fazerem complementações, adições, etc. Fiquem absolutamente à vontade, tá? Então vamos lá. A apresentação está estruturada da seguinte forma, né? Vou dar uma visão geral do que do que foram as soluções técnicas pensadas, depois tem toda uma sessão detalhando um pouco elas e um resumo no final. Algumas partes conversam um pouco com a apresentação que o Felipe vai fazer a seguir, e aí eu vou destacando para vocês. Tá? Então, uma visão geral, acho que é algo que precisa ser destacado desde o início, é que todas as soluções técnicas que estão sendo pensadas, elas estão sendo pensadas no sentido de melhorar e modernizar as obrigações contratuais que já são obrigações das concessionárias. Então, não tem nada novo aqui. Tá? Então, acho que isso é uma coisa importante de ser mencionada, né? De ficar bem claro. Não há obrigações novas sendo introduzidas no contrato, são as mesmas obrigações de sempre, basicamente, né? Um grande guarda-chuva de coleta e destinação, que a gente está fazendo aqui, o que foi proposto, né, são soluções no sentido de modernizar, né, e inovar em relação ao modo como essas coisas são executadas. Tá? Que é isso que eu acabei de falar. Então, tudo aqui no sentido de inovar, de modernizar os processos, tanto de coleta quanto de tratamento e destinação desses resíduos. Tá? Então, em linhas gerais, né, qual que é o cerne aí que está sendo pensado? Os resíduos coletados, eles basicamente, né, aqueles que já não são coletados, né, em processo de coleta seletiva, com processos específicos, eles passam por um tratamento mecânico para segregar o lixo, e esse lixo ele é depois direcionado, né, para o que a gente chama, aí, em linhas gerais, uma rota seca, que é basicamente a parte de recicláveis, e uma rota úmida, onde vai ter processos ali de tratamento biológico, compostagem, biossecagem e afins. Isso. Só um comentário. O Planares estabelece que em 2040 você tenha uma recuperação de 25% de resíduos secos, ou seja, uma reciclagem muito maior do que acontece hoje. Hoje o Brasil recicla muito pouco material seco, pelos motivos que já foram comentados. A gente está falando em tratamento mecânico porque, quando você recolhe o lixo que não está na coleta seletiva, que ela tem inúmeros problemas que foram comentados, boa parte do material que está no lixo comum, ele também pode ser reciclado. Então, não há esperança de você conseguir ter 25% de reciclagem, imaginando que as pessoas vão separar os seus plásticos, os seus papelões, e esse material vai chegar na estação de triagem da concessionária, e aí ele vai ser destinado ou através das cooperativas ou diretamente por algum outro processo. Essa rota jamais vai atingir 25% de reciclagem de secos, né? Vamos dizer assim, a rota originalmente pensada, né? Então, o catador vai buscar e leva, e a cooperativa vende. Então, essas máquinas de separação mecânica, elas recebem o lixo indiscriminado e trituram o lixo, e esse lixo, a parte úmida vai para um lado, e essa parte seca permite você reciclar uma parcela muito grande no material. Então, isso já acontece no mundo inteiro, no Brasil já existem unidades dessas funcionando muito bem, e só assim a gente consegue fazer todas as coisas que precisa fazer. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai fazendo alguns comentários. A primeira parte dessa máquina, né, do separador mecânico, é um equipamento chamado Trommel, onde, através de furinhos de 6 milímetros, aquela parte líquida e mais um pouquinho de sólidos é separada do restante que é seco. Aí, o que é seco é separado por diversos processos, ou ópticos, ou físicos, né, balísticos, de maneira que você tenha plásticos com cores diferentes, plásticos planos ou plásticos tridimensionais, papéis, e isso dá uma
parcela de reciclagem interessante, mas o que não é reciclável também constitui um material muito bom, que é o CDR, para gerar energia elétrica. Isso tem um valor comercial agregado muito grande. Então, o coração da metodologia viável que existe passa por essa separação mecânica. Sem ela, você não consegue fazer as outras coisas que são necessárias também. Perfeito. E puxando o gancho do Planares, né, como o Pedro bem falou e o Maurício já tinha comentado, isso vai permitir com que a gente atinja essas metas ambientais no futuro. Então, eu trouxe hoje aqui o que são as metas do Planares, tá? Então, as metas mudam por região do país, então, que está em laranja aí na apresentação, né, essas linhas retas. O que a gente pode ver é que poucas capitais hoje atendem às metas do Planares, né, e, ao longo do tempo, o Planares ele vai, né, aumentando e as metas vão ficando cada vez maiores e mais difíceis de ser atingidas. São Paulo não é uma desses municípios que hoje atende ao Planares. Mas as soluções que estão sendo trazidas, que estão sendo propostas, vão fazer com que no futuro, então hoje São Paulo está ali embaixo, né, essa é a curva aí do Planares ao longo do tempo, lá até 2040, um bom aumento, e esse é o projetado, né, com a prorrogação contratual. Todas essas soluções tecnológicas que eu vou apresentar aqui a seguir, elas têm esse objetivo, né, de fazer com que ali, a partir de 2026, aproximadamente, a gente empate, por assim dizer, com o Planares, e a partir daí a gente ultrapassa e se mantém sempre acima do Planares e atingindo as metas ambientais propostas. Tá? Só ressaltando, né, esse número é a porcentagem do resíduo que não vai para aterro, né? Então, a ideia, isso é uma norma federal, né, todo mundo está correndo atrás, em 2040, 2/3 do lixo não vai para aterro, tem que ser recuperado de alguma maneira, existem várias maneiras de recuperar. Perfeito. E aí, detalhando um pouco mais as soluções. Então, de novo, né, dentro daqueles 2 grandes guarda-chuvas, modernizar a coleta, modernizar tratamento e destinação. Trouxe aqui uma perspectiva temporal para a gente entender, né? Boa parte dos serviços eles já iniciam ou já, né, já são implementados logo de cara. Estou pensando aí numa perspectiva de curto prazo, algo de cerca de 2 anos. Então, nos próximos 2 anos, a partir da assinatura de eventual prorrogação, a gente já teria a implementação desses novos serviços, tá? Que seriam, né, uma primeira fase ali para universalização da coleta seletiva, então um primeiro esforço nesse sentido, início da coleta seletiva específica para vidros, tá? Já início da coleta mecanizada, então modernização, inclusão da coleta mecanizada, expansão, né, da coleta mecanizada, a operação centro, uma operação específica para o centro de São Paulo, separação, né, de vidros e CDR, e utilização já de veículos a gás, inclusive nos transbordos. Tá? Aí, a partir de 2026, né, isso já inicia em 2024, né, a questão dos ecoparques, mas eles começam a se consolidar e operarem em capacidade total em 2026, onde a gente vai ter, né, como a gente vai detalhar depois, tanto tratamento mecânico quanto biológico, né, que é a rota seca e a rota úmida, que eu tinha comentado com vocês e que o Pedro comentou. Então, serviços como biodigestão, compostagem, triagem, né, produção de CDR e também estações de biossecagem. Uma outra parte extremamente importante, pensando ali no futuro, é a inclusão, ali por volta de 2028, de 2 unidades de recuperação energética, né, as UREs, onde parte do lixo que não pôde ser vendido ali, né, como reciclável e que sobrou do tratamento biológico, ele vai ser queimado para geração de energia. Essa energia vai ser vendida e vai ser utilizada para a modicidade tarifária dentro do próprio contrato. Tá? Essa é uma inovação, uma inclusão importante aí dentro da lógica das soluções técnicas propostas. Tá? E, inclusive, para atingir as metas do Planares, pensando lá naquelas metas mais ambiciosas, lá de 2040,
seria... aqui tem a conclusão da expansão da mecanizada, mas já pensando lá na frente, em atingir o Planares lá em 2040, estão previstas também, a princípio, mais 2 URIs lá em 2036, né, a depender aí, do desejo do poder concedente. Tá? Então, vou detalhar um pouquinho essas soluções aqui, né? Então, a gente vai começar ali falando da coleta de vidros, depois tem a coleta mecanizada, um detalhamento da coleta mecanizada, o que vai ser essa operação centro, frota a gás, depois os ecoparques, né? A URI está dentro da ecoparque, mas ela merece ali um destaque pela sua importância dentro da concepção. Então, coleta de vidros, né? Que hoje não é feita, a ideia é fazer uma coleta específica de vidros, uma coleta já mecanizada, então utilizando caminhões, haveriam esses containers amarelos, que coletariam aí aproximadamente 600 toneladas de vidro todos os meses. Tá? Isso iria direto, né, como o Pedro falou, para reciclagem, venda, com o objetivo de atingir uma das metas específicas, né, de reciclados do Planares. Aí, na parte de coleta mecanizada, que são vários serviços, tá? E aí eu vou detalhando. Mas, basicamente, a gente tem aqui a coleta seletiva mista, né, que vai usar esses containers de 1 metro cúbico. Né, a coleta pode ser tanto ponto a ponto quanto porta a porta. Né? Aqui o foco é em equipamentos ou equipamentos públicos ou mesmo condomínios, né, e a ideia é promover maior adesão da população. Só um detalhe, eu não vou entrar muito no mérito aqui, tá, mas as soluções elas vão ser implementadas muito a depender das características do local. Então, questões como terreno mais acidentado, às vezes não permite que o caminhão, né, da coleta mecanizada faça a coleta, então são propostas outras soluções. Então, as várias soluções que eu estou chamando aqui de coleta mecanizada, elas vão se adequando conforme o local da cidade e características específicas do local. Tá? Seguindo aqui, pensando, né, numa coleta mecanizada, essa aqui é exclusiva ponto a ponto, são containers maiores, de 3,2 metros cúbicos, tá? Onde há uma lógica de distanciamento máximo entre esses containers. A ideia é, em alguns locais da cidade, separar containers ali com uma distância de, no máximo, 120 metros entre cada container, e o próprio usuário levaria o lixo até esses containers, né? Então, se tem um a cada 120 metros, o usuário andaria no máximo 60 metros para deixar ali o resíduo, e o caminhão passaria, o caminhão ali basculante passaria coletando, né, coleta lateral, ele passaria recolhendo esses resíduos. Tá? Tem ali a coleta mista de resíduos comuns também, com containers de 1 metro cúbico e containers metálicos de 1,6. Né? Essa é a coleta traseira, e como eu falei, depende do local, mas aqui a prioridade seria para áreas de mais difícil acesso e próximas a comunidades. Também pensando em algumas regiões bastante específicas, possivelmente próximas de comunidades, a gente tem a figura também do Big Tainer, né? Ou do container subterrâneo, que são containers muito maiores, tá? De 16 metros cúbicos, que eles podem armazenar aí um total, o equivalente aos resíduos gerados por 2.000 residências. Né? Então, você encheria esse container subterrâneo, ele é mais seguro, porque o lixo fica escondido no subsolo, e aí depois o caminhão passaria coletando de uma vez toda essa grande quantidade de resíduos. Também pensando em comunidades, aí realmente locais de mais difícil acesso, tem ainda a ideia de usar triciclos elétricos, tá? com gaiola. Eles não são poluentes, né? Que tem essa vantagem, e eles têm maior autonomia, conseguem chegar ali em locais de maior difícil acesso. E aqui um grande resumo, tá? Em grandes números, né, para cada um desses tipos de containers que eu mencionei para vocês. A gente está falando aí de, num horizonte de uns 2 anos, mais de 5.000 containers, pelo menos, já seriam colocados na cidade. E pensando num horizonte de projeto aí de 20 anos até o final, a gente está falando de mais que o dobro que isso, cerca de 12.000 containers espalhados pela cidade inteira. Tá?
Sobre a Operação Centro, tá? A gente sabe que aí no centro a gente tem um cenário específico, é uma área de grande circulação de pessoas e, por vezes, a gente tem diversos problemas ali com os resíduos dispostos nas vias. Tá? A ideia é realizar um trabalho específico no centro, aumentar as equipes, aumentar a frequência de coleta, fazer coletas aí período matutino, vespertino e noturno, e ainda plantão pontuais aí aos domingos, né? Além de alguns setores específicos que teriam coletas ali 6 dias da semana. Tá? Então, realmente, dá uma atenção especial para o centro por conta desses problemas específicos. Tá? Frota a gás, a ideia, dentro da lógica do projeto, é gradativamente substituir a frota que hoje é a diesel por uma frota a gás. Tá? Todo caminhão novo que entrar em operação a partir da prorrogação já seria a gás, né? Então, gradualmente, em alguns anos, a gente teria a substituição completa da frota a diesel por uma frota totalmente a gás. O veículo a gás, no escapamento, ele já é menos poluente do que o veículo a diesel, mas pensando aí dentro de uma lógica de captura de carbono, a gente está falando aí em cerca de 90% a menos de poluentes. Né? Inclusive, dentro da rota tecnológica que eu vou falar a seguir, existe a geração de gás a partir do lixo e esse gás poderia ser utilizado, inclusive, para movimentar os caminhões. Tá? Sobre os ecoparques, quer falar alguma coisa, Pedro? Fazer um comentário. Toda essa atividade que envolve a gestão dos resíduos tem o potencial de produção de biometano, que é um ótimo combustível para caminhões. Existe uma lei municipal que fala de emissão zero em veículos que estão a serviço da prefeitura dentro de um horizonte. E o biometano ele não está muito bem caracterizado na lei municipal como um combustível de emissão zero. Né? Isso vale tanto para transporte de lixo como para ônibus urbano. Né? Ou seja, a compensação ambiental da cadeia não está sendo levada em conta. Então, isso é algo a ser discutido, porque você teria enormes vantagens de usar o biometano produzido na compostagem do lixo nos próprios caminhões, mas isso pode ser entendido como não sendo uma emissão zero do ponto de vista do ciclo completo do carbono. É algo a ser pensado. Do jeito que a legislação está, só a eletricidade e o hidrogênio são 100% carbono zero. Né? Então, o etanol, por exemplo, não seria carbono zero. Se você pensar no nível global, etanol praticamente é carbono zero, porque a planta recupera o dióxido de carbono da atmosfera e depois você produz o etanol, né? Mas na ponta do escapamento do veículo, o etanol não é carbono zero. Ele só é carbono zero se você imaginar o ciclo inteiro. Então, o biometano tem esse tipo de raciocínio. Você pode pensar na combustão dele na ponta do escapamento ou pensar na compensação de carbono global. Né? Então, é algo, um dia a cidade vai ter que resolver se o combustível compensado também vale ou se apenas o elétrico e o hidrogênio são aceitáveis para veículos que estão a serviço da prefeitura. Perfeito. Eu já vou me encaminhando para o final aqui, que a gente está com o tempo curto, mas indo para os ecoparques. Tá? Então, em linhas gerais, basicamente os ecoparques eles vão congregar, ou eles vão centralizar todas as grandes soluções tecnológicas, né? Toda a parte de tratamento mecânico e biológico, inclusive as URIs. Né? Em relação ao ecoparque leste, né? Então a gente está pensando em tratamento mecânico, compostagem, URIs, e inclusive os ecoparques eles poderiam ter, a ideia é que eles tenham ali uma lógica de treinamento ambiental, então uma parte de conscientização ambiental. A mesma coisa aqui para o Ecoparque Sul, inclusive lá a gente teria uma lógica de um parque urbano a ser criado, ciclovia, mirante para represa, então né, algum benefício ali também para a comunidade. Sobre as linhas né, de tratamento mecânico que vão ter dentro desses ecoparques, né, como que vai funcionar basicamente, tá? Em linhas gerais. Do tratamento mecânico, que é aquele que o Pedro explicou no começo,
você tem ali a triagem inicial, né, seja ela mecanizada ou manual, do lixo. Esse lixo, o que for reciclável, o que for aproveitado ali, papel, metal, vidro, pode ser vendido, então é vendido diretamente, né? O que for de orgânico, que é retirado ali, vai para o tratamento biológico, que é o próximo, e o que sobra, aí sim é destinado a aterro ou pode servir de combustível para a unidade de recuperação energética, pode ser queimado para gerar energia, e é a cinza que sobra só que vai para o aterro, que já é um montante bem menor. Aí o que está indo para o tratamento biológico, que é aquele ali último do meio, o que acontece? Pedro, quer falar? Fazer um comentário um pouquinho antes. Não tem como você atingir 2/3 de recuperação de massa sem você fazer algum tipo de biosecagem. O lixo urbano, em média, tem 45% de água. Se você não sumir com essa água, ou grande parte dela, você não recupera 65% da massa de jeito nenhum. Então, existem duas maneiras de você fazer esse tratamento biológico. Uma é considerar que o que você está tratando está descontaminado, a outra você tratar que está contaminado, a gente vai chegar nisso, né? Mas sem algum tipo de ação em cima da água, você não chega no nível que precisa chegar de jeito nenhum. Não há recuperação de recicláveis sozinho que leve ao volume necessário. A gente tem que tirar muita umidade para conseguir atingir a meta pretendida pelo Planares. E aí esse tratamento biológico que o Pedro está comentando, ele pode ser ali por biodigestão, onde você coloca o lixo e coloca lonas especiais em cima dele que vão capturar esse gás, esse biogás, então você gera esse biogás. E o que sobra dessa biodigestão, depois de gerar o biogás, pode ir para a compostagem ou biosecagem, tá? Ou então pode ter uma rota que pode ser direta, né? Você pega o resíduo direto e já manda direto para a compostagem. Aí vale a pena, então, um comentário, né? Você pode, aquela massa líquida que sai do trômel, do separador mecânico, ela vai sair aí com 65% de umidade. Você pode extrair o gás dela ou não. Então, existem propostas nos dois sentidos. Esse material que vem da coleta comum, ele está contaminado. Para você ir para a rota romântica, que é você ter o material orgânico separado em casa, no saquinho, fazer a biodigestão, extrair o gás e depois usar o composto como fertilizante, você tem que separar o resto de comida, não deixar misturar com outras coisas. Isso é extremamente complicado do ponto de vista de hábitos. O mundo inteiro está brigando para fazer isso, quer dizer, ter o composto descontaminado para usar como fertilizante. Então, isso é complicado do ponto de vista logístico, também porque você vai depender de ter... nós vamos falar de saquinhos compostáveis mais para frente, né? Mas, então, você tem uma rota que vai direto do separador mecânico para uma biosecagem. O objetivo é tirar a água e usar o que sobra, o material mais seco, ou como combustível de incinerador, ou como qualquer outra finalidade, existem outros usos para esse material, ou passar primeiro pela biodigestão. A biodigestão não tira muito em massa, a quantidade os quilos de gás que você tira por quilo de material compostado é pequeno, não dá 10% em peso, né? Mas tem um valor agregado bastante grande, principalmente se puder usar nos próprios caminhões, né? Certo? Vamos seguir? E aí o que sai daí, é um composto orgânico, já mais seco, e aí ele pode ir direto para o aterro, ele pode ser utilizado como combustível da URI, apesar de alguma umidade, ele é bom também para ser queimado, ou no caso mais ideal, vamos falar assim, ele poderia ser adubo, mas tem todas as questões que o Pedro falou, teria que ser um resíduo que não está contaminado, de partida. E aí, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes disso, falando da URI especificamente, como eu falei, a URI é uma parte extremamente importante do projeto, tá? Ela é, óbvio, todas as soluções em conjunto, mas ela é uma parte chave ali que permite o atingimento das metas ambientais. Então, o resíduo vai ser queimado, vai ser gerado energia, essa energia vai ser vendida e recolocada dentro do contrato para gerar
modicidade tarifária. Todos os resíduos, gases e etc., que são gerados do processo de queima, eles são tratados e a emissão, né, ali é bastante reduzida dessas UREs. A gente pegou algumas informações aqui do 5º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, né, e a gente tem ali algumas informações bastante relevantes, né? As UREs elas reduzem em 8 vezes as emissões de gases de efeito estufa, quando comparados à alternativa de simplesmente levar os resíduos para o aterro. Para cada tonelada de resíduo tratado na URE, você deixa de emitir 1.600 kg de CO2 em relação ao aterro. E tem uma conta que eles fazem aqui, caso as 28 regiões metropolitanas do país, que com mais de 1 milhão de habitantes, implantassem UREs, você evitaria a emissão de 1,74 bilhão de toneladas de CO2 em 30 anos, o que equivale aí aproximadamente a plantar 7 bilhões de árvores. Tá? Então, é uma solução ambientalmente adequada. Então, alguns comentários sobre a unidade de recuperação de energia, a URI. A URI ela parte de uma incineração, né? Com essa incineração, a queima, né, do material, você gera vapor, com vapor você toca turbinas, e as incineradoras geradoras modernas têm uma eficiência alta. Agora, São Paulo tem uma oportunidade muito grande, porque não existe unidade de recuperação de energia pequena. As menores que você consegue importar são de 800 toneladas por dia. Uma que vai sair em Barueri, aí, em parceria com a Sabesp, é de 850. Você não consegue falar, não, vou fazer uma incineradora para 100 toneladas por dia. Não tem. Não tem por causa... esse processo de tratamento e os materiais que são usados exigem escala. Então, se você quiser fazer uma pequena queima de lixo, essa queima vai ser muito poluente. Então, São Paulo tem escala para fazer unidades de incineração. Na Europa, existem mais de 700 funcionando, e hoje você não tem uma alternativa. O Planares tem uma meta específica para tratamento térmico de lixo, né? Se a gente lembrar que do material que é queimado, você ainda vai ter 15%, de 15% a 20% de cinza, e essa cinza entra nos 35% que você pode aterrar, né? Você não consegue fechar a conta dos 65% de recuperação se você não tiver uma solução de tratamento térmico incorporada. No caso de São Paulo, a parte boa é que São Paulo tem escala para você fazer 2, 3, 4, 5, 6 unidades dessa. O problema maior vai ser com os municípios pequenos, que não têm essa escala. Então, vai ser muito complicado. Uma unidade dessa custa quase R$1 bilhão, né? Vai ser muito complicado você ter um conjunto aí de municípios de 100 mil habitantes, eles não têm condição de fazer cada um a sua incineração. Aí você vai fazer um consórcio de municípios para fazer uma concessão. Complicado alguém investir R$1 bilhão para fazer uma incineradora num consórcio de municípios que tem uma fragilidade institucional, não é tão sólido que nenhum município grande, né? Então, não tem muita solução que não passe pela construção de incineradoras, mas também não tem muitas cidades que têm escala para fazer incineradora. São Paulo tem. Então, é algo que a gente tem que considerar como uma boa oportunidade. Perfeito. Eu vou acelerar só um pouquinho aqui, porque o tempo já acabou, e ainda tem a fala do Felipe. Aqui tem algumas fotos da unidade de tratamento térmico, as grelhas e unidades condensadoras. Tá? Mas, como o Pedro ressaltou, é importante, muito importante aí dentro do projeto. E aí, só para comentar, é o último ponto, sobre a alternativa de separação em 3 frações, ou, né, coleta de orgânicos aí. Ela foi estudada, tá, dentro da lógica do projeto, como uma possibilidade. Basicamente, o que a gente tem ali é uma diferença, por conta das sacolas compostáveis, uma diferença de custo operacional da ordem de 244%, sem contar as questões de conscientização ambiental e educação da população, que o Pedro comentou, que é muito difícil de controlar, né? Você garantir que a população vai, de fato, separar o lixo na origem, bonitinho, sem contaminá-lo, né? O que prejudicaria os processos posteriores. Então, a sacola a sacola compostável hoje, ela é o grande,
por assim dizer, o vilão, né, de custos que inviabiliza, do ponto de vista econômico-financeiro, a implementação em larga escala dessa solução. Porém, dada a importância do tema, né, a necessidade de se avançar nessas questões, até pensando no longo prazo, né, em eventual redução desses custos e afins, que é possivelmente o que deve acontecer, haverão iniciativas pontuais, iniciativas piloto para a implantação aí, da coleta de orgânicos, inclusive com distribuição de composteiras para a população e agentes de educação ambiental, tá? Mas serão iniciativas mais pontuais, localizadas. Só fazer um comentário. Essa sacola, você coloca o resto de comida dentro dela, ela vai para dentro do caminhão do jeito que está, ela é jogada dentro do biodigestor e ela vira gás junto com o resto da comida. Ela não é uma coisa só biodegradável. O biodegradável, assim, a sacola de plástico, o plástico leva 200 anos para se decompor. Uma sacola biodegradável, em 1 ano, 2 ela degrada, bem mais rápido. Mas a compostável, ela vira gás junto com o resto da comida. Então, uma sacola para 2 litros, hoje está na faixa aí de 40 centavos cada um. Na hora que você faz a conta por tonelada de lixo, isso dá um pulo enorme. Então, pode ser que isso melhore. Não, nem por isso vai deixar de ser feito. A Prefeitura tem a intenção que exista uma operação significativa de separação de lixo de cozinha, né, lixo descontaminado, todo o processo de biodigestão, de compostagem, para ter um piloto que sirva de exemplo para ver se ele pode ser expandido, né? Mas é um problema isso. Tá? E aí, só para fechar, gente, em resumo, tá? Todas essas soluções tecnológicas que eu apresentei, em conjunto, né, que a gente está falando é de modernização de coleta, né, e do ponto de vista de tratamento e destinação dos resíduos, isso vai se materializar em 3 ecoparques, 4 unidades de recuperação energética dentro desses ecoparques, que vai permitir o atingimento das metas do Planar, 65% a menos de resíduos levados para o aterro, e, que não foi mencionado, e o Felipe vai mencionar na apresentação dele, que é bastante importante também, aumento da vida útil do aterro municipal. Tá? E aqui alguns grandes números do projeto. Eu paro por aqui e passo a palavra para o Felipe. Antes do Felipe falar, eu só queria reafirmar uma coisa que eu comentei na minha participação, que é que a apresentação que o Bruno e o professor Pedro fizeram agora é uma apresentação que mostra, para quem está acompanhando essa mesa, o futuro da coleta de resíduos sólidos em São Paulo e, como eu falei, por referência, Pedro também, para o Brasil. O que a gente mostrou aqui agora para vocês será a solução adotada para São Paulo na proposta dessa gestão, independente da solução de continuidade dos contratos do serviço que venha a ser adotado. Independente se for uma nova licitação, se for uma prorrogação dos atuais contratos, o que São Paulo estará contratando será isso que foi mostrado nesta parte da mesa para vocês. Então, a ideia é que a gente dê um grande salto nesta apresentação, um grande salto tecnológico de modelo de tratamento de resíduos na cidade. Não só incorporando todos os avanços tecnológicos que aconteceram nos últimos 20 anos, como atendendo todas as metas e marcos regulatórios que estão estabelecidos por legislação federal, estadual e municipal. Então, São Paulo terá um ganho, independente da solução contratual que ela adote, de qualidade no tratamento e, por consequência, de qualidade de vida para o cidadão. A gente deixou agora a parte mais curta para o final, mas também de muita importância, que é uma análise do ponto de vista contratual, de modernização contratual. Porque a gente falou de modernização tecnológica. Agora a gente vai falar de o que a Prefeitura pretende do ponto de vista de modernização contratual, para que a gestão também adote, incorpore todas as evoluções, tanto legais quanto de aprendizado, de prática, que aconteceram nos 20 anos. Então, o Felipe Sandi vai entrar pela internet agora. O Felipe é um craque, entende, é uma das maiores autoridades no Brasil hoje sobre contratos de concessão e parcerias público-privadas, e é sempre um privilégio, eu pessoalmente considero um privilégio ouvir todos os três, e agora apresentando aqui o Felipe, falando diretamente de Maceió, para nós aqui. Eu já estou vendo ele aqui na tela, ele apareceu ali.
Então, um prazer, bem-vindo, Felipe. Maurício, muito obrigado. Boa tarde a todos. O Maurício tem se tornado um amigo, né? E aí ele termina sendo muito gentil com as palavras. Eu queria agradecer e dispensar a pressão, até porque eu venho numa fala depois da do Bruno e do Pedro, que tem uma oratória muito boa, então me coloca numa situação um pouco complicada. Estamos com o tempo um pouco curto, eu vou tentar ser didático. Bruno, eu queria que você me confirmasse se vocês me ouvem bem e lhe pedir para ser meu fiel escudeiro aí, porque quando eu compartilhar a tela eu perco vocês de vista. E aí, portanto, eu vou precisar de uma intervenção sua caso haja algum questionamento, eu preciso responder alguma coisa, tudo bem? Alguma intervenção da parte de vocês. A gente te ouve bem e o pessoal está confirmando aqui. Pode mandar bala, qualquer problema eu lhe aviso. Bacana. Então, senhores, sem mais delongas, né? Eu vou compartilhar minha tela. Eu também tenho uma apresentação feita pelo Bruno, porque ele é o craque do time em fazer isso, mas eu vou tentar ser um pouco mais direto aqui no tema, tá? Até porque boa parte da minha apresentação ela já foi percorrida pelos que me antecederam. Então, quando a gente pensa no contexto desse projeto, né, como foi dito, esses contratos foram assinados em 2004, eles se encerram, o prazo contratual regular se encerra em 2024. Entre 2022 e 2023, começou-se a desenvolver estudos sobre a vantagem em prorrogar ou não esse contrato, e aí a SP Regula contratou a FIP. E a pergunta que foi feita à FIP, ela envolve tanto a parte técnica, mas principalmente uma resposta econômica, tá? E aí eu vou tentar trabalhar essa resposta econômica. E a pergunta que foi feita à FIP é: FIP, em que condições a prorrogação desses contratos de ambas concessionárias, para ambos os lotes, é vantajosa do que uma nova licitação? Então, a gente foi contratado para responder essa pergunta. Existem condições onde continuar esses contratos, prorrogá-los, é mais vantajoso? Eu estou com retorno, Bruno. Oi, É mais vantajoso ao município do que fazer uma nova licitação. Para responder essas perguntas, a FIP foi contratada para entregar 3 produtos. Um plano de trabalho para a gente organizar, mostrar todas as informações que eram necessárias, um estudo econômico específico de vantagem, e aí é importante dizer, né, tem um pesquisador, professor da USP que trabalha com a gente, o Rodrigo Delosso, que ele é muito criterioso com relação ao português. O termo vantajosidade é muito empregado, principalmente pelos advogados, os administrativos, né? Vou falar um pouco mais sobre isso, mas do ponto de vista do português, a palavra ainda existe, né? Então, assim, vantagem. E aí eu vou caracterizar o que a gente chama de vantagem. E, por fim, encontrando vantagem, a gente teria um outro produto em que termos essas vantagens se materializam, construir os documentos necessários para, eventualmente, uma prorrogação desse contrato, nesses termos onde a vantagem se materializa. Esses 2 primeiros produtos estão prontos, eu estou aqui para apresentar o resultado do produto 2, né, o que a gente encontrou em relação a isso. E aí, eu vou quebrar essa apresentação em 2 partes. A primeira, onde eu vou explicar um pouco a metodologia, que avaliação é essa que demonstra vantagem. Não é nenhuma novidade, existe coisa chamada avaliação de custo-benefício, que é empregado em diversos momentos do ciclo de vida da relação público-privado. Vou falar um pouco sobre isso e depois a gente vai falar sobre análise e conclusões. Então, começando pela parte de metodologia, né? Então, a avaliação de custo-benefício, um pouco retorno. A avaliação de custo-benefício é uma avaliação que você faz sobre quais são as vantagens e desvantagens comparando 2 alternativas, tá? Quando a gente olha para o ciclo de vida da relação público-privado, lá no começo do ciclo de vida, o poder público está montando o seu portfólio e pensando... Putz, Bruno, está com muito retorno, né? Talvez, eu acho que eu vou fechar o áudio de vocês, tá? Então, quando o poder público está lá te ouvindo bem. Felipe, montando o seu portfólio, pensando que política pública ele precisa implementar, ele sofre um certo trade-off, porque o orçamento público é restrito, né?
E existe um ferramental chamado avaliação de custo-benefício. Se a gente for olhar, tanto o Ministério da Economia como o BNDES tem isso publicado, chama o ACB, né? Método ACB, avaliação de custo-benefício, que é poder público se perguntando, do ponto de vista social, se vale a pena, se aquele projeto tem retorno em termos sociais. Então, isso é uma avaliação de custo-benefício, entre fazer ou não fazer aquele projeto. Quando a gente caminha, né, no setor público-privado e que a gente vai para a parte de estruturação de projetos, quando a gente está colocando um projeto na rua, o poder também tem que se perguntar, né? Bom, é mais barato implementar essa política pública através de uma parceria privada ou fazer isso de maneira direta, eu mesmo executar essa política pública? Essa avaliação é conhecida também como avaliação de custo-benefício. Se a gente for olhar na letra da lei, para PPPs isso é obrigatório, a análise de... eu esqueci o termo jurídico agora, mas tem um termo específico que fala sobre conveniência e oportunidade, fazer e buscar esse caminho, trazer um privado, portanto, é mais barato do ponto de vista econômico. Para PPPs isso é legalmente imposto. Para concessões é uma boa prática, a gente percebe isso, e o modelo mais famoso de fazer essa avaliação é o que a gente chama de value for money. Então, a pergunta é mais barato fazer pela iniciativa privada ou fazer o próprio poder público? Pois bem, esses ferramentais, eles já existem, eles são implementados na relação público-privada, e aqui a gente não inovou no sentido do ferramental. O que a gente fez foi utilizar esse ferramental para o caso em tela, para o caso prático. E no caso prático, a gente tem dois cenários, um contrafactual e outro, que eu vou tentar explicar agora. Então, num primeiro cenário, o poder público poderia, e aí deixa eu só abrir um asterisco, tá? Poderia, olhando para todas as metas do Planários, do Panclima, e tudo isso foi desenvolvido pelo Pedro e pelo Bruno, o município, como política pública, pretende atender essa legislação. Portanto, eu preciso pensar em tecnologia e soluções para que isso seja atendido em um determinado contrato de concessão. Nesse sentido, o poder público poderia fazer uma nova licitação. E nessa nova licitação, o que o poder público teria do ponto de vista de contrato? Um contrato mais moderno, verdade seja dito, esse contrato que está em vigor hoje é um contrato de 20 anos, eu vou falar um pouco mais sobre isso, ele era moderno à época, mas nos óculos de 2023, um contrato de 2003, 2004 é um contrato antigo, e existe tecnologia contratual, uma TV de 2023 não é igual a uma TV de 2003, os contratos de concessão também evoluíram, também existem contratos mais modernos, uma nova licitação permitiria o município ter um contrato mais moderno. Permitiriam novos investimentos, que é basicamente isso que o Bruno e o Pedro apresentaram, né, um novo escopo, uma nova tecnologia no tratamento de destinação, coleta, e também uma questão de atualização de preços. Então, lá na época, quando esses contratos foram feitos, a gente tinha um outro cenário macroeconômico, taxa de juros maiores, custos de oportunidades maiores. Uma nova licitação, todo esse arranjo contratual de novas tecnologias de contrato, novos investimentos e atualização de preços seria possível. Então, é que eu estou falando, tá, de modernização de contrato, para vocês terem um pouco mais de clareza sobre os temas. Então, quando a gente fala de contratos mais modernos, a gente tem regras de equilíbrio mais práticas. A jornada para o reequilíbrio, reequilíbrios, o desequilíbrio, são coisas que acontecem no contrato que saem diferentes do que as partes esperavam ou do que era combinado. Isso é natural, isso é esperado. Todos os contratos de concessão, em algum momento na sua execução, vão ter desequilíbrios, porque contratos, por definição, são incompletos, a gente precisa encarar isso com naturalidade. Enxergando isso com naturalidade, como os contratos mais modernos as fazem, o que a gente faz é se preparar. A gente cria dispositivos que melhor resolvem conflitos. Um dos grandes problemas desses contratos atuais, nesses contratos mais antigos, é a falta de dispositivos para tratar isso de maneira mais pragmática, tá? Melhores soluções para os desequilíbrios. Então, primeira coisa é ter regras de reequilíbrio mais fácil. Por exemplo, como essas últimas têm sido publicadas pelo BNDES nos contratos de casal e SEDAI, por exemplo. Além disso, os contratos mais modernos, eles pensam na remuneração do parceiro privado com relação a desempenho. Eu pago por serviço. No caso específico aqui, esses novos contratos, né, se a gente pensar na modernização desse contrato, a gente poderia ter teria indicadores ligados, por exemplo, ao atendimento do Planários. O parceiro privado seria sensível a atingir ou não as metas de Planários. Em outras palavras, ele leva mais ou menos dinheiro para casa se ele cumpre com aquelas metas que foram colocadas.
para ferir essas metas e para diminuir a discussão sobre cumprimento ou não do que foi estabelecido no contrato, é muito comum hoje que os contratos tragam verificadores independentes, um terceiro que consegue ajudar nessa fiscalização dos indicadores de desempenho. Uma modernização, a gente também poderia falar disso. E, por fim, também toda a parte de compartilhamento de receitas acessórias, o Bruno falou sobre isso, quer dizer, deixar o contrato e, portanto, para a modicidade, aquilo que a exploração consegue gerar de receita acessória. E, por fim, uma divisão mais clara e mais objetiva com relação a riscos, né, que venham se materializar. Pois bem, toda a parte de novos investimentos, eu acho que isso foi bem colocado já pelo Bruno, passando da universalização da coleta até a parte da URI. E, por fim, toda a parte da atualização de preço, como eu falei, custo de capital mudou, os preços evoluíram, do ponto de vista tecnológico também, a gente conseguiria fazer isso. Pois bem, então, olhando sobre a ótica do poder público, numa nova licitação, tudo isso ele poderia conseguir. Quando a gente olha para a prorrogação, é possível que haja também esse mesmo escopo. Quando a gente quer comparar, quando a gente quer fazer contrafactuais, né, a gente tem que olhar para os mesmos objetos, sobre as mesmas condições, senão a gente não está fazendo exatamente um contrafactual. E aí, a gente olha dessa forma, se eu ponho os termos que hoje, ou seja, sem modernização, sem novos investimentos, sem atualização de preço, esses cenários não são equivalentes, porque na nova licitação eu consigo todas essas melhorias, mas se eu prorrogo o contrato nos termos que ele está hoje, eu não consigo as melhorias. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para avaliar vantagem é comparar banana com banana. Então, para que fosse possível pensar em prorrogação, a primeira coisa a ser feita é impor aos concessionários que todas as modernizações que o poder público, o município, poderia conseguir numa nova licitação, tudo aquilo que é desejo do poder público de modernização, de atualização de preço, de novos investimentos, fosse aceito como condições para a prorrogação desse contrato pelos atuais prestadores. Ou seja, para a gente começar a discutir se há vantagem ou não, a gente precisa ter uma compatibilização dos escopos. Então, numa nova licitação, eu consigo tudo isso. Para começar a discutir com concessionários, eles têm que aceitar esses desejos do poder público e trazer toda essa modernidade. A partir daí, a gente tem cenários equivalentes. Por quê? Toda aquela modernização de contrato ela seria possível na licitação, mas se aceito esses termos pelos concessionários, também na prorrogação. Pois bem, do ponto de vista financeiro, porque no final do dia, agora que a gente tem escopos parecidos, o que acontece? Para essa modernização e para esse cenário que o Bruno apresentou, a gente faz uma conta que a gente chama de EVTEA, né? Para tentar entender, bem, quanto custaria para um parceiro privado médio representativo prestar esse serviço para o poder público? Essa conta é feita quando a gente está fazendo novos contratos de concessão, no caso, com a nova licitação. Esse preço ele é escrutinado por uma concorrência, né? Então, durante a concorrência, o que a gente espera é que tenha algum nível de deságio em relação ao preço teto licitatório. É o que a gente chama de desconto na licitação. Esse desconto, ele depende do setor, ele depende da complexidade, ele depende da qualidade do projeto, mas a gente consegue, olhando para características desse setor, desse contrato, para o histórico, tem mais ou menos uma ideia de qual seria o desconto esperado, ou médio, representativo para um projeto como esse. Então, pensando nisso, numa nova licitação, eu consigo modernizações, mas eu também consigo esse eventual desconto, esse potencial desconto numa licitação. Coisa que não ocorreria na prorrogação, porque esses parceiros privados não passam uma concorrência, né, para fazer essa renovação. Então, para que esses cenários voltem a ser equivalentes, a gente precisa garantir ao poder público que esse desconto, ou seja, esse potencial desconto numa licitação, seja apropriado no termos da prorrogação. Existe uma discussão, que eu vou falar um pouco mais, sobre passivos regulatórios na execução desses contratos, é um contrato bastante conturbado, e a gente encontra uma solução que o parceiro privado, para fins de prorrogação, aceita as imposições de modernização do contrato e precisa necessariamente garantir ao poder público esse eventual desconto licitatório. A partir daí, esses cenários passam a ser equivalentes do ponto de vista de escopo e passam a ser equivalentes do ponto de vista econômico-financeiro. Só que existe um outro componente, quando a gente pensa na prorrogação, que não é observado na parte de licitação, que é a parte das diferenças temporais. Se a gente fosse pensar e avaliando os dois cenários, né, do ponto de vista do poder público, no cenário da licitação, essa licitação ela ocorreria assumindo que tudo caminharia de maneira adequada, que a gente não teria judicialização, que a gente não teria uma discussão sobre a continuidade de execução desses contratos por parte dos parceiros privados em razão dos passivos existentes,
criando esse cenário que é pouco provável, ainda assim, a gente, no cenário otimista, a gente teria tanto os investimentos, as externalidades desses investimentos, teria uma taxa de carregamento sobre o passivo que está em discussão com os parceiros privados, além de maior risco, que é de seleção adversa do novo parceiro privado, iniciando a partir de 2025. No cenário onde a gente prorroga esses contratos, todos esses temas são antecipados para 2023. E, a partir disso, a gente consegue mensurar todos esses efeitos de tal sorte que a gente consiga criar vantagem. Então, do ponto de vista de mapa, né, do ponto de vista conceitual, o que é que a gente tem? É que, considerados uma equivalência de escopo, uma equivalência do ponto de vista do desconto inicial, do ponto de vista conceitual, a prorrogação se mostraria vantajosa desde que houvessem diferenças temporais que mostrassem um ganho financeiro, econômico-financeiro para o município. Não só do ponto de vista econômico-financeiro, mas também com relação a riscos. A mensuração do valor de riscos é algo ainda desafiador, a gente não tem tanto parâmetro para fazer isso, mas eu vou falar um pouco mais para frente do ponto de vista qualitativo. Então, nesse cenário onde a gente equivale escopo, onde o parceiro privado aceita a se submeter ao que seriam modernizações de contrato, aceita dar um desconto antecipado equivalente ao que se esperaria de uma licitação fair, justa, em relação à antecipação desses investimentos. Pois bem, exposta essa metodologia, né, eu queria aqui apresentar as análises e as conclusões que a gente chegou para esse caso em específico. Importante dizer, tá? A FIP atua sempre de maneira independente, aqui estão as conclusões desse grupo de trabalho, dessa equipe, de maneira completamente independente. Então, para isso, para falar sobre análise e conclusões, eu vou passar rapidamente por coisas que já foram ditas, tá? Mas que eram importantes. Existiam certas condicionantes para que a gente até avançasse. Do ponto de vista metodológico, o conceito estava claro, mas do ponto de vista jurídico, tem uma equipe jurídica que também trabalhou junto com a gente nesse projeto, que impunha determinadas condicionantes para que essa análise fizesse sentido. Então, do ponto de vista do histórico, então, como o Bruno já apresentou, e o Maurício também, existiam diversas condicionantes contratuais que foram cumpridas, né? Então, a gente tem análise mais ou menos de 1 ano de processo, publicação dos novos condicionantes, manifestação de interesse, decisão da regula sobre a prorrogação e a ideia de finalizar a modelagem do projeto, tudo isso foi cumprido. Um dos aspectos jurídicos relevantes para pensar em prorrogação, esses contratos precisam estar sendo bem executados. E aqui eu acho que é importante, o Maurício, em certa medida, falou sobre isso, fazer uma diferenciação. O fato da gente não gostar, eventualmente, da forma com que o contrato foi construído, porque ele é mais antigo, ou das tecnologias que foram empregadas, porque assim dizia o contrato, não significa que ele não seja cumprido. Então, são coisas diferentes. Uma coisa eu não gosto desse contrato porque ele é antigo. E, portanto, ele talvez não satisfaça os interesses do poder público, como a gente constata agora. A gente quer uma nova política pública, a gente quer outras coisas, mas não é culpa do executor do contrato. O problema está no próprio contrato, e por isso a gente está pensando em modernização, a gente está pensando na modernização contratual e também da tecnologia. Então, quando a gente olha para os contratos na época, eles eram contratos modernos. A gente está falando de um contrato de 2003 que previa indicador de desempenho, que compartilha risco de demanda, que previa arbitragem, que previa, se fosse possível, implementar um VI, que via a separação de visíveis e indivisíveis, que eram coisas modernas à sua época. Acontece que esse contrato tem 20 anos, e é por isso que a gente está modernizando. O outro ponto olhando para esses contratos, eles são executados na medida que deveriam? Sim. E aí o Maurício já falou um pouco sobre isso, a gente tem boas avaliações sobre o serviço, as obrigações contratuais foram, na sua imensa maioria, atendidas. E, por fim, acho que teve uma fala do Maurício em relação a isso também, se a gente for olhar do ponto de vista de custo, do jeito que o serviço é prestado hoje, comparando, e é sempre importante, né, falar sobre caro, barato, essas coisas relativas, elas têm que ser feitas de maneira relativa. Então, quando a gente compara o custo por tonelada desses contratos de São Paulo em relação a outros municípios, não está caro. Então, dito isso, né, como é que a gente endereça quais são os resultados dessa análise em relação à vantajosidade? Como disse bem o Maurício, esse contrato ele teve diversas revisões ordinárias que não foram levadas ao fim. Se iniciou uma discussão, de novo, é um contrato complexo, antigo, com dispositivos que não são tão claros,
e que vieram se postergando, né, essas discussões ao longo do tempo. Então, a gente tem um histórico conturbado que precisa ser solucionado e a gente precisa de uma modernização do contrato nesse olhar para frente. E a solução proposta é exatamente essa, né? Então, as partes, tanto concessionária como o município, através da SP Regula, discutem o passado. Os concessionários acham que tem dívidas bilionárias. O município não entende dessa forma. Tudo tem um impasse, porque quando você tem uma diferença muito grande com relação a essa, é muito difícil de se chegar num consenso, ou se chegar no entendimento de quem deve a quê. Então, a ideia é que essa discussão sobre o passivo ela seja endereçada por um terceiro, mediante uma mediação, mas que independente do resultado, independente de quem deve a quem, o parceiro privado deve discutir de maneira antecipada. Se porventura, lá na frente, depois de definir qual é o passivo entre as partes, o parceiro privado pode, ou o poder público, né, se sair derrotado dessa discussão sobre os passivos, pode usar esse crédito com desconto antecipado para pagar parte desse passivo. Então, a gente está imaginando aí alguma economia em torno, acima ao norte de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, a gente está falando de quase 2 anos de pagamento, né? O Maurício falou, os contratos custam um pouco mais de 1 bilhão por ano. Então, é uma economia significativa quando a gente está falando desse desconto antecipado. Por fim, toda a parte da organização desse contrato, o que a gente conseguiu mensurar de maneira financeira, alguma coisa em 70 milhões, falar um pouco sobre os custos que aqui não estão mencionados. Então, explicando um pouco sobre a questão do desconto antecipado, né? Existe uma discussão, as partes não têm um consenso sobre qual é esse valor, a ideia é que isso vá para uma mediação, ou seja, que um terceiro decida, existem diversas formas de mediação, pode ser feito, de repente, através do Tribunal de Contas ou através de uma arbitragem, que hoje em dia é bastante comum, e a ideia é, se o passivo for maior que o desconto, ou seja, se for determinado por um terceiro, através de perícia, que o poder público deve mais do que os parceiros privados têm que pagar relativo ao desconto, esse saldo vai entrar como reequilíbrio no novo contrato. Mas se, porventura, o parceiro privado tiver um passivo a receber que for menor que esse desconto, isso é convertido para modicidade tarifária. Por que essa solução é importante? Porque se passa uma régua nesse passivo conturbado, e mais do que isso, se põe uma discussão do ponto de vista de seriedade. Nesses fóruns de mediação, principalmente no arbitragem, os parceiros privados não vão poder vir com contas milaborantes, porque se porventura eles apresentarem um valor que entendem como direito e perderem, são obrigados a pagar a sucumbência. Então, nesse tipo de discussão, as contas são mais sérias, são mais precisas, não eu acho que eu tenho direito, isso precisa ser provado através de uma perícia. Então, isso resguarda a discussão, encerra um passado completamente conturbado em relação a coisas que ocorreram há 15, 12, 10 anos atrás, e muitas vezes você tem dificuldade na relação das partes de pacificar, você consegue fazer isso através de uma mediação. Garantindo ao poder público a vantagem de quitar, eventualmente, esse passivo desconto da licitação. Pois bem, é importante dizer, né, que essa oportunidade só se dá na prorrogação. Se, porventura, a gente não prorrogar esses contratos, o poder público pode, eventualmente, conseguir algum desconto na licitação, mas esse passivo, né, em relação aos parceiros privados vai continuar correndo com a taxa de juros lá do contrato, que não é baixa. Pois bem, então, quando a gente fala da modernização do contrato, a gente tem 2 temas relevantes. A primeira é a antecipação das metas ambientais. E aqui existe uma certa dificuldade em mensurar, ter um parâmetro econômico para dimensionar essas externalidades. A gente chegou no valor menor ainda, de 8 milhões, mas a gente acredita que pode ser maior, principalmente pensando que a gente está num cenário muito otimista, onde a licitação ocorreria e o parceiro privado já iniciaria em 2025. E por isso eu falo sobre os riscos, né? Uma nova licitação pode gerar atraso no cronograma de investimento, dada a complexidade do projeto. Como eu disse para vocês, fazer uma URI não é uma coisa simples, esses projetos precisam de licenciamento, são coisas complexas. Existe toda uma discussão que pode ter judicialização da licitação, entre outras coisas. Os aterros hoje têm vida útil limitada. Então, um eventual atraso na nova licitação, um eventual atraso, pode colocar em comprometimento a vida útil dos aterros atuais. E, mais do que isso, um atraso pode comprometer as metas federais.
por fim, quando a gente está falando de antecipação dos investimentos, o Pedro e o Bruno mostraram a curva, né? A curva do Planares ela é bastante ambiciosa. E aí, dado o tamanho, a escala dos investimentos, quando você antecipa, você consegue também economizar algum dinheiro. Pois bem, então, olhando para essas duas coisas, a gente encontra aqui uma economia de mais ou menos 2,2 bilhões em relação a essa análise de vantajosidade. Então, de maneira geral, quando a gente olha para o cenário onde o poder público, de novo, a avaliação completamente independente, onde a gente está se perguntando, o poder público quer atender o Planares, quer modernizar esse contrato, quer novos investimentos, quer atualização de serviços, e eu posso ter tudo isso numa nova licitação com, eventualmente, um desconto. Em contrapartida, eu posso prorrogar esse contrato, equiparando os escopos, desde que os parceiros privados aceitem todas essas modificações que estão sendo impostas pelo poder público, que aceite dar um desconto antecipado, mesmo não passando com concorrência, eles serão obrigados a dar esse desconto. Quando a gente soma isso a toda essa parte de diferença temporal e todos esses riscos que irá incorrer numa eventual licitação, antecipação de investimento, antecipação das metas, redução da taxa de carregamento do eventual passivo que será discutido, e menor risco. E aqui, pessoal, quando a gente fala sobre o menor riscos, de fato, toda vez que a gente faz uma licitação, a gente corre o risco de fazer uma seleção adversa. Esse não é um setor fácil, a gente não tem tantos players com expertise, é isso que mostra o histórico. Falta de concorrência na licitação é uma possibilidade, então corre o risco de, se a gente não prorrogar nessas condições, de repente esses próprios licitantes serem os vencedores da própria sem desconto. Atrasos adicionais devidos a procedimentos licitatórios, então corre todo esse risco. Baixa qualidade na prestação de serviços, é muito comum, a gente tem observado, não queria usar esse exemplo, tá? Mas ocorre, por exemplo, o que tem acontecido nas linhas de trem. O parceiro privado, às vezes, ele entra e está aprendendo o serviço, e a gente tem esse problema de continuidade. E, por fim, uma ideia de comprometimento da receita corrente líquida, que é algo relevante para o município, eu já vou falar um pouco mais. Então, todos esses temas de seleção adversa, falta de concorrência, atraso nos procedimentos, pode comprometer os aterros, pode atender não às metas federais e pode trazer um maior atraso na execução dos investimentos. Tudo isso, em certa medida, pode reverberar em aumento de tarifa. A gente foi incapaz de trazer uma métrica precisa para isso, por isso que esse número, esse preço, esse custo não está sendo apresentado, mas ele existe. E, por fim, quando a gente pensa aí no comprometimento da receita corrente líquida, né, para quem conhece PPPs e concessões, o município não pode fazer mais o modelo que existe hoje, de usuário único, ele faria possivelmente uma PPP administrativa, onde o poder público paga, uma vez que não existe taxa de lixo no município, e ao fazer uma PPP, ele estaria limitado aí a 5% da receita corrente líquida. Uma nova licitação ocuparia esse espaço e reduziria o espaço para outros projetos do município. Quando a gente está pensando na prorrogação, dado a característica desse contrato, que é único e não dá mais para ser repetido, você não precisaria comprometer a receita corrente líquida, portanto, você ainda daria mais oportunidades para outros projetos do município. Dito tudo isso, né, colocado todos esses elementos em tela, dado o modelo conceitual, dada a avaliação do caso prático, a gente pode cravar, tá? Esse time está cravando, que, do ponto de vista econômico-financeiro, nesses termos, nessas condições, o cenário de prorrogação se mostra vantajoso ao cenário de licitação. Queria agradecer a vocês, me perdoem se porventura fui rápido, deixei escapar alguma coisa, e coloco aí à disposição de compartilhar a tela. Alô, Felipe, muito obrigado por ter participado do nosso encontro aí de Maceió. De novo, na tua apresentação, ela foi bastante esclarecedora. Num aspecto que é bastante importante, eu quero ressaltar, já finalizando esse nosso primeiro encontro, é que a gente procurou apresentar 3 momentos diferentes dos contratos, né? A gente contou a história da execução dos contratos atuais que estão sendo finalizados, e existe a alternativa de ou fazer uma nova licitação ou fazer uma prorrogação desses contratos. No segundo momento, nós mostramos assim, o que São Paulo, o que essa gestão do prefeito Ricardo Nunes entende que seriam os avanços do ponto de vista técnico, tecnológico para São Paulo nos próximos anos, e o que o professor Pedro, o professor Bruno apresentaram para nós foi assim o estado da arte do que seria possível fazer em São Paulo. E lembrando bem o que o Pedro falou, São Paulo ele é um grande laboratório
de soluções técnicas para o Brasil. Então, o que provavelmente nós implantemos, seja via uma licitação, seja via uma prorrogação do contrato, servirá de referência não só para o Brasil, mas também para toda a América Latina e cidades do mesmo porte no mundo todo. Nós estaremos na fronteira, no estado da arte da coleta de resíduos sólidos. E a terceira parte que o Felipe acabou de apresentar, ela atende ao que a SP Regula contratou a FIP para avaliar se é vantajoso ou se há vantagem ou não na prorrogação dos contratos. E o que o Felipe mostrou aqui para a gente foi o seguinte: cumpridas essas condições, e somente se cumpridas essas condições, será, num termo de referência de uma nova licitação, ou como condicionante para uma nova prorrogação, haverá vantagem da adoção de todo este quadro para o município de São Paulo. Se houver a prorrogação, há aquelas situações adicionais de adiantamento de investimentos, né, de escorregamento favorável ao município e aos munícipes em relação aos investimentos, e menor risco em relação aos resultados de uma nova licitação. É isso que a gente tinha para apresentar. Agradeço de novo ao Felipe, ao Bruno, ao professor Pedro. Agradeço a minha equipe também, que ajudou a montar toda essa estrutura para essa primeira apresentação. E agora, em seguida, a gente tem um novo debate, também bastante relevante, com a participação do Tribunal de Contas do município. Deve demorar aí uns 5 minutos, a gente já vai começar às 14h30, a segunda parte do nosso encontro de hoje. Obrigado a todos.